Vamos lá então, iniciando o nosso trabalho de hoje. Mais um tema livre para nós trocarmos ideias, trocarmos aqui as nossas experiências e tudo. Trazendo para vocês algumas informações, né, que nós vamos coletando, vamos selecionando, né, nas nossas leituras, nos nossos estudos, nas nossas palestras, né? Gefor, bom dia. Inicialmente, né, só transmitindo aqui para nós uma notícia bacana, né, postei agora de manhã no Facebook, a revista Veja informando, né, que a editora Record acaba de fechar um contrato com o jornalista Marcel Sotomayor, que vendeu 1 milhão de livros sobre Chico Xavier para escrever a biografia de Allan Kardec, o francês que criou o Espiritismo no século XIX. O livro sai ainda este ano, né? Então, aqui, apesar da notícia trazer aqui algumas informações que não são tão verdadeiras, né, como, por exemplo, Allan Kardec criar o Espiritismo, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, então são expressões que o pessoal usa muito mais, né, por desconhecimento do que por qualquer intenção pejorativa. Mas o Marcel Sotomayor, ele escreveu 2 obras, né, 2 best-sellers dentro da doutrina espírita. O primeiro, né, As Vidas de Chico Xavier, trazendo a biografia do Chico, um livro muito bem escrito, um escritor que escreve com uma facilidade muito grande e proporciona um prazer muito grande na leitura de seus livros, e foi baseado nesse livro, As Vidas de Chico Xavier, que saiu o filme sobre a vida do Chico. E depois ele escreveu também Por Trás do Véu de Ísis, que é a continuação desse livro, só que na verdade falava muito mais sobre o trabalho de psicografia que os centros espíritas ofereciam para as pessoas, questionando, porque Marcel Sotomayor, ele não é espírita, e ele foi muito imparcial na sua abordagem. Então ele frequentou muitos centros espíritas, acompanhou famílias que iam em busca de comunicações dos seus entes queridos e tudo mais. Então ele fazia uma avaliação sobre a seriedade do trabalho, sobre a validade, sobre a veracidade do trabalho também. Então um outro livro que é muito interessante de se ler, né? Bom dia, Cindizinha. Então esses 2 livros, para quem não leu ainda, vale a pena, né? A gente lembra sempre que um livro velho, para quem não leu, ainda é novo, né? Então, para quem não teve o prazer ainda de fazer essa leitura, tá aí essas 2 obras. E agora, esse ano, sai então a biografia de Allan Kardec, né? Além de uma proposta de filme também, que já foi divulgada. Eu entrei em contato com a produtora que foi mencionada para fazer esse filme, e eles disseram que ainda não tem informações nenhuma para divulgar, mas assim que tiverem, eles entrarão em contato, né? Então logo logo temos também a biografia de Allan Kardec nos nossos cinemas. Essa é a nossa nota do dia, para a gente começar aqui o nosso trabalho. Tá, Marina, você está me ouvindo direitinho? Ceci, me dá um ok, por favor, que você me colocou? Beleza, então. A Marina colocou aqui 2 questões em PVT aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho de uma dúvida que é bastante comum, não apenas para quem é iniciante, Marina, pelo contrário, isso é uma dúvida comum, e para aqueles que estudam, acabam também entrando. Então, seja bem-vindo ao grupo, né, porque muita gente tem a cabeça quebrada por causa dessas dúvidas, porque 2 temas que ela colocou para nós. O primeiro tema é sobre fatalidade, e o segundo é sobre a evolução do espírito, né, partindo dos reinos inferiores. Então a gente vai aqui por 2, né, a gente vai aqui lendo essas 2 partes. Eu vou dar uma lidinha aqui rápida no seu texto, Marina, só para a gente poder ter aqui uma ideia do contexto que você colocou. Então a primeira você colocou o seguinte, sobre a fatalidade, né, quando uma pessoa morre baleada, assassinada, ela tinha que morrer naquele momento? Sim ou não? Vários policiais há pouco tempo morreram em São Paulo, tinham que morrer? Alguém que mata alguém, a pessoa que morreu tinha que morrer naquele momento? Porque eu vejo no movimento espírita 2 opiniões divergentes. Uma que a pessoa não tinha que morrer assassinada, né, que não era a hora dela. E a outra dizendo que se não morresse assassinada, morreria atropelada ou doente, etc. Mas ia morrer naquele período, né? Qual questão eu fico? A gente vai primeiramente para o próprio Livro dos Espíritos, que traz para nós informações a esse respeito. Lá na questão 851,
do capítulo que trata da lei de liberdade, né? Então 851, nós temos ali: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? A resposta dos espíritos eles colocam para nós: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de conservar livre de quaisquer peias. Então, quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, é um tema bastante interessante. Aliás, esse tema ele deve ser desenvolvido em vários estudos, né, porque é um tema bastante complexo, porque nós temos um ponto de vista, né, do nosso ponto de vista, a questão do livre-arbítrio é muito simplista, mas quando a gente começa a olhar abrangendo toda a nossa a liberdade que nós temos, as consequências dessa escolha, ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Aliás, se nós olharmos no mundo hoje, nós percebemos que a esmagadora maioria das pessoas não se dão conta dessa liberdade de que possuem, e que essa liberdade traz consequências não apenas para o momento em que eles fazem essas escolhas, mas também para as suas vivências futuras, né? Já que o livre-arbítrio ele vai sempre se desenrolando no decorrer da nossa vida, independente de estarmos aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Uma escolha que eu faço aqui hoje pode repercutir no mundo espiritual e me deixar durante muito tempo num estado de perturbação ou num estado de plena felicidade. Então o livre-arbítrio é um assunto bastante complexo. Conforme nós aprendemos, o livre-arbítrio ele se desenvolve em dois planos. Quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós escolhemos ali todas as experiências necessárias para a nossa evolução. Quando você citou, por exemplo, um policial militar numa cidade como São Paulo, ele não escolheu certamente uma vivência num paraíso, uma profissão difícil, uma profissão perigosa, numa cidade que traz ali todas as suas dificuldades e atritos e conflitos. Isso significa que aquele tipo de experiência para ele já é um tipo de experiência pela sua própria natureza bastante difícil, expondo-se a todos os riscos pertinentes àquela ocupação. A mesma coisa acontece para quem reencarna, por exemplo, num ambiente de guerra, para quem reencarna num ambiente de fome, num ambiente onde catástrofes naturais podem acontecer, numa profissão de risco qualquer. Então, na verdade, quando o indivíduo escolhe passar por aquela experiência, ele não precisa necessariamente dizer assim: quando eu encarnar, eu vou escolher ser um policial militar. Na verdade, ele vai escolher viver aquela experiência naquele ambiente. Ele poderia ser um policial civil, ele poderia ser um delegado, ele poderia ser um funcionário de segurança pública, mas na verdade, assim, a experiência que ele vai vivenciar é naquele cenário, é naquele teatro. O papel que ele vai desempenhar vai depender das escolhas que ele fizer. Então ele escolheu, por exemplo, ser um policial militar. É escolhido também a forma como nós vamos desencarnar. Porque nós temos ali, quando se fala em morte, que é um tema bastante temeroso para a maioria das pessoas, é um tabu se falar em morte, né? Bom dia, Isabela. E esse é o objetivo da doutrina espírita, desmistificar essa questão da morte, tirar aquela aparência tétrica que normalmente a gente vê, né? Nós aprendemos a sofrer com a morte, nós aprendemos a temer a morte. Durante muito tempo, quando se fala em morte, a gente já imagina aquele caixão florido, aquelas pessoas de preto chorando. E a doutrina espírita veio mostrar que, na verdade, a morte do corpo físico é a libertação do espírito. E a vida continua no mundo espiritual, né? Então, na verdade, esse processo de morte do corpo físico, na verdade, ele é uma transição.
mas o espírito continua evoluindo, né, no decorrer do tempo, no decorrer da sua trajetória. Então, quando o espírito opta pela morte, e na verdade ele não escolhe quando vai morrer, mas é proposto para ele isso, né? Porque nós não temos condições ainda de fazer escolhas tão complexas, né? Como eu vou viver, quando eu vou morrer, de que forma que eu vou nascer. Na verdade, são propostas que nos oferecem, que a gente vai se envolvendo com ela, vai compreendendo, vai aceitando aquilo que é proposto para todos nós. Enfim, a morte faz parte de um processo que nós aceitamos, né? E quando se fala em morte, nós temos ali vários tipos. Morte não é simplesmente morte. Eu posso, por exemplo, no meu desencarne, desencarnar dormindo. Eu posso desencarnar sofrendo de uma doença angustiante. Eu posso desencarnar de uma forma violenta. Cada tipo de desencarne traz para o indivíduo também um tipo de experiência. Então ele opta por vivenciar aquela experiência por uma necessidade. Mas independente da filosofia toda que envolve essa questão, é importante a gente lembrar que a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Então a gente assumir essa questão de dizer eu não sei porque as coisas acontecem assim, é muito importante, né? Bom dia, Lê. Bem-vinda. Então quando a gente pensa assim, olha, por que o indivíduo desencarnou daquele jeito? Eu não sei. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço quais são as suas necessidades, eu não conheço quais são as suas escolhas, porque muitas vezes o indivíduo desencarna não porque aquilo estava programado para ele, mas porque ele fez escolhas que o colocou numa situação problemática, que muitas vezes, inclusive, pode levá-lo a um desencarne precoce. Se eu sou um policial prudente, por exemplo, eu sei que o ambiente onde eu vou desenvolver a minha atividade, onde a minha vida vai se desenvolver, porque o policial não é apenas quando ele coloca uma farda, mas o policial ele é 24 horas por dia. Como esse exemplo que você citou das mortes, a maioria das mortes que aconteceram desses policiais era fora do serviço. Então, quer dizer, ele é 24 horas. Um policial militar está exposto a todo tipo de situação como essa. Muitas vezes, pelo fato dele, por exemplo, ser um policial, mas ele pode ser um policial imprudente, ele pode ser um policial corrupto, ele pode ser um policial violento. Quando a gente se desvia daquela nossa trajetória programada, a gente se expõe a vários tipos de perigo. E quando a gente se expõe a esses perigos, nós corremos o risco de termos um desencarne precoce. Aí todo mundo pensa assim, mas não cai uma folha sem que Deus queira. Sem dúvida não cai, mas nós temos a liberdade de escolha. E a lei de causa e efeito, para nós, é nossa grande mestra. Tanto é assim, essa liberdade de escolha, que se eu quiser escolher, por exemplo, cometer o suicídio agora, Deus permite que eu faça. Então todo mundo diz assim, mas ninguém morre sem que Deus determine. Deus determina para nós experiências, mas Ele também coloca uma lei que vai direcionar as nossas escolhas, né? A mesma coisa também, né, Miriam? Alguém que bebe, dirige, sofre um acidente, ele quer dizer que ele reencarnou para quando chegar na idade dos 19 anos, ele encher a cara, pegar um carro e desencarnar? Então não é assim que funciona. Agora, quando acontece um desencarne sem que o indivíduo se exponha a determinadas situações, aí para ele aquilo é uma experiência. Porque ele não fez a escolha de se expor ao perigo. Eu estou num ponto de ônibus, aí a gente pega esse cidadão que a Miriam citou, né? Alguém já fala sobre isso também, Maria Lúcia, mas é exatamente a mesma experiência. Então, eu estou lá no ponto de ônibus, estou indo para o meu trabalho, aí pega aquele cidadão que está vindo ali bêbado, e ele perde o controle do carro, sobe na calçada e mata ali tantas pessoas e eu estou envolvido nela. Quer dizer, qual é o acaso que me fez ficar naquele local? Na verdade, aquele tipo de desencarne tem um sentido, tem um objetivo para mim. Porque tudo que acontece na nossa vida, quando nós seguimos as determinações dessas leis que programam a nossa vida, todas essas experiências têm uma utilidade. Ninguém passa por uma experiência sem que não seja útil. Então dificilmente a gente vai conseguir compreender se era a hora daquele indivíduo, se por acaso aquilo para ele vai trazer algum benefício. Nós não sabemos. Certamente traz benefício porque a lei de causa e efeito é sempre progressista. Maria Lúcia lembrou, por exemplo, quem fuma morre de câncer. Quer dizer então que na minha programação reencarnatória, eu escolhi ser um fumante e desencarnar de câncer? Na verdade, quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós não fazemos uma programação rígida, mas nós temos ali vários planos de reencarnação.
Eu tenho o plano A, o plano B, o plano C. Se por acaso eu sou um indivíduo que opto por não ser um fumante, e eu não tenho nenhum comprometimento no meu passado com algum tipo de sofrimento respiratório, eu não tenho por que desenvolver um câncer de pulmão. Mas na minha programação está escrito assim, é mais ou menos como programação de computador, né? Se eu não for um fumante, a minha vida vai ter esse caminho. Se eu me tornar um fumante, a minha vida vai ter esse outro caminho. Se por acaso eu me expor ao perigo, vai ter outro caminho. Então, na verdade, de acordo com a nossa personalidade, nós vamos traçando opções, alternativas, que conforme a gente vai se desviando de um caminho, fatalmente a gente cai em outro. Então, quando se fala em fatalidade, não existe algo determinado na nossa vida. O que existe, na verdade, são aquelas escolhas que nós fazemos no mundo espiritual. Esse é a primeira ação do nosso livre-arbítrio. A segunda ação do nosso livre-arbítrio é quando nós estamos aqui, que aí já são escolhas morais. Por exemplo, se eu escolho ser alguém que vai passar por uma doença grave, que vai me provocar muito sofrimento durante a minha vida, essa foi a minha primeira escolha. Aqui no mundo material, depois que eu reencarno, eu estou com essa doença. A segunda ação do meu livre-arbítrio é como eu vou viver essa experiência de sofrimento. Eu fiz a opção de nascer uma pessoa, de nascer numa família muito pobre, numa sociedade muito sem recursos. Então essa foi a escolha, eu reencarnei aqui. A segunda escolha é como eu vou viver essa experiência. Porque eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu sou muito pobre, mas eu escolhi ser rico. Aí minha vida vai mudar de uma hora para outra. Então, na verdade, nós temos assim as escolhas que determinam as experiências que nós vamos viver e depois aqui como encarnados, a forma como nós vamos viver essa experiência. Por isso nós temos esses dois estágios de livre-arbítrio. É como eu vou viver. Eu escolhi nascer numa família onde eu tenho pessoas que são problemáticas. Ótimo, reencarnei naquela família. A segunda escolha, como eu vou me relacionar com elas. Eu posso ser uma pessoa agressiva, eu posso ser uma pessoa tolerante, eu posso fazer de tudo. Então é essa escolha moral que nós chamamos. Né? Além também, eu posso escolher ficar dentro da casa, eu posso escolher ir embora da casa. Eu optei por um casamento, muito bem, eu tenho a opção de continuar com esse casamento, de fugir desse casamento. Então nós temos várias situações. Então quando se fala em fatalidade, na verdade nós não temos condições de ver, de saber exatamente aquilo que é determinado realmente para nós. O que nós sabemos é que se eu tenho uma vida regrada, se eu sigo ali todos os preceitos morais, né, todos os valores morais, né, que trazem para mim dignidade, que trazem para mim evolução e tudo mais, e passo por determinadas experiências, essas experiências servem para o meu crescimento, que podem ser provas ou podem ser expiações. O Décio colocou, né, em situação alguma as escolhas são para atuar em uma experiência ruim. A lei de causa e efeito, na verdade, por mais sofrida que ela seja, ela tem por objetivo nos trazer de volta para o percurso original. Lembrem daquela frase? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Então quando nós aceitamos esse nosso destino, entre aspas, que é a vida que a gente tem, que é a programação que nós fizemos, ótimo, apesar do sofrimento, nós estamos aproveitando aquele momento. Agora, se por acaso eu sou rebelde com relação àquilo, eu vou sofrer as consequências do arrastamento para aquele aprendizado. Marina colocou, então, a programação ela pode mudar quando estou encarnada? Ela pode mudar dentro de um limite. Porque nós temos o livre-arbítrio, e eu sempre coloco para nós o seguinte, que o livre-arbítrio é como se fosse um leque. Eu sempre trago esse exemplo para vocês que é o mais interessante. Porque a liberdade do livre-arbítrio, ele está muito ligado à capacidade que nós temos de aceitar as consequências dessas escolhas. Eu não posso deixar para uma criança, por exemplo, a liberdade de escolher como ela quer viver a vida dela. Se eu sou um pai, o que eu vou fazer com essa criança? Ela vai para a escola, ela vai se alimentar, ela vai ter um momento de lazer, ela vai ter um momento de instrução e ela vai ter um momento de educação. Se por acaso, na hora da alimentação, eu vou escolher o que ela vai comer, e pelo fato dela não ter maturidade, eu vou dizer para ela, olha, você tem aqui a banana ou você tem a maçã. A sua liberdade de escolha, qual dos dois você quer comer? Ela vai dizer, mas é só isso que eu posso escolher? Eu vou dizer, é só isso que você pode escolher. Porque se você escolher, por exemplo, chocolate, você vai se lambuzar com ele. Então eu não deixo você comer chocolate. O exemplo mais clássico que a gente usa é, você vai num restaurante self-service. Aí você tem aquela fartura de comida. Frituras, assados, massas, verduras, legumes. A liberdade é sua. Ali você tem a opção, mas se por acaso eu sou diabético,
Eu já não tenho essa liberdade toda. Então meu leque vai se reduzindo. Então algumas vezes a gente faz opções na nossa vida para restringir as nossas ações. Porque do contrário, se eu tiver essa liberdade plena, eu vou fazer acontecer e vou me dar mal. Porque muitas vezes nós cavamos o nosso próprio buraco e a gente vai se enfiando cada vez mais nele. Então o que eu faço? Eu opto por uma vida social, por um tipo de relacionamento, por um tipo a forma como o meu organismo funciona, uma questão financeira, tudo nós fazemos escolhas para o nosso aprendizado, que é não apenas para a nossa expiação, que é para poder fazer aquela correção do nosso passado, mas também para poder trazer para nós ali um caminho que tenha, digamos assim, grades na lateral, para que a gente não se desvie demais. Porque cada vez que eu me desviar, eu vou me machucar. Então, na verdade, nós temos ali várias opções para a nossa vida. E são essas várias opções que vão trazer para nós essas experiências. Mas eu posso ver, por exemplo, eu adoraria, por exemplo, morar na Europa. Só que, infelizmente, eu não posso. Mas e se eu fosse para a Europa, o que isso me trazia de experiência? Não sei, mas a necessidade que eu tenho é de morar aqui. Eu gostaria muito de ter essa profissão, mas eu não posso, porque a vida que eu tenho é essa. Então, assim, dentro dessa minha vida, eu tenho escolhas que eu posso fazer. Então, só que essas escolhas são limitadas pelas minhas necessidades. É essa a sabedoria divina que oferece para nós essa oportunidade de crescimento através das nossas escolhas. Então, fatalidade, na verdade, como os próprios espíritos trazem nesse capítulo, é o nosso nascimento e a nossa morte. Só que a nossa morte, ela não é determinada rigidamente, você vai desencarnar naquele momento. Se eu me expor a determinadas experiências, certamente eu vou causar um desencarne precoce. Aliás, é isso que os espíritos falam para nós. Que a esmagadora maioria dos encarnados desencarnam precocemente. Nós não conseguimos cumprir aquele prazo que nós estabelecemos para poder fazer com que as nossas dificuldades do passado fossem resolvidas. São vícios, são hábitos, são atitudes, são escolhas que nós fazemos que vão simplesmente restringindo cada vez mais a nossa vivência. E eles dizem para nós, né, que se nós cumpríssemos 20% daquilo que foi programado, já é muito. Porque a gente não consegue alcançar 5% do que nós programamos. E a gente fala, né, que sempre de crescimento moral e de conhecimento. Nós optamos, por exemplo, por controlar o nosso egoísmo, controlar a nossa vaidade, controlar o nosso orgulho, controlar as nossas ambições, desenvolver mais a caridade, desenvolver mais o amor. A nossa vida se desenrola em torno dessas experiências morais. Quando eu falo assim, mas a pobreza, não, a pobreza é só o cenário onde você vai atuar. Porque na pobreza você vai desenvolver a humildade, a perseverança, a coragem. Então tudo diz respeito à moralidade. Tanto é assim que quando nós vamos para o mundo espiritual, nós não levamos nada de material. O que a gente leva são os valores que nós desenvolvemos e o conhecimento adquirido. A forma como nós vamos adquirir esse conhecimento e desenvolver esses valores vai depender do caráter de cada um. Tem pessoas que, por exemplo, por que optam? O indivíduo opta em nascer numa família rica, por exemplo. Bom dia disso, tic-tac, bom dia. Por que alguém opta em nascer numa família rica? Porque para ele, aquela facilidade, a riqueza, é uma necessidade que ele tem de vivenciar aquilo. Porque para nós, do nosso ponto de vista, é assim, né? Poxa, como eu gostaria de nascer numa família rica. Se muitos de nós, se a maioria de nós, dispuséssemos desse recurso com facilidade, certamente a gente alimentaria cada vez mais vícios do nosso caráter e nos destruiríamos com mais facilidade. Tem gente que, se você coloca uma fortuna na mão dela, ela se joga num abismo de vícios e de costumes que ela vai demorar muito para poder se reerguer. Daí então ela faz uma opção pelo quê? Pela limitação, pela restrição de suas ações. Marina colocou, acho que entendi. Então, se estou programado para viver com 70 anos, se eu escolher uma experiência de risco, uma profissão arriscada, eu corro o risco de desencarnar mais cedo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falei para vocês assim, se eu tiver então programado com 70 anos de idade, quer dizer que só com 70 anos de idade eu vou desencarnar? Então eu posso saltar de paraquedas sem ter paraquedas, eu posso ter uma relação sexual promíscua sem nenhum tipo de proteção, eu posso me infectar com qualquer tipo de doença que nada vai acontecer comigo? Vai sim. A lei de causa e efeito ali, o que você faz, você recebe. Então nós temos dois extremos. Se a gente consegue alcançar esse tempo programado e vivenciar todas as experiências que são importantes para nós, ótimo, nós saímos no lucro. Nós conseguimos conquistar grandes benefícios em nosso favor. Agora, se por acaso eu me desvio disso,
Eu vou antecipar o meu desencarne e vou voltar para o mundo espiritual com todos aqueles débitos que eu ainda tinha e ainda por cima com a irresponsabilidade de ter destruído o meu corpo, destruído essa oportunidade de estar encarnado. Lembram daquela frase? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais difícil, porque a segunda vez é acumulativa. Você acumula aquilo que estava pendente, somado com aquilo que você provocou de negatividade na sua vida. Então nós temos ali a nossa programação de fatalidade, como os espíritos colocam. Você tem o momento do seu nascimento e o momento da sua morte. O momento do seu desencarne. O momento que você vai nascer vai depender da sua necessidade. O momento do seu desencarne vai depender das suas escolhas, além daquilo que está programado para você. Agora não adianta a gente pegar um exemplo na rua e dizer assim, por que aquela pessoa desencarnou abandonada naquela praça? Não sei. Nós não sabemos, nós não conhecemos a vida daquela pessoa, nós não conhecemos a sua história. Nós não sabemos nem quem ela é naquele momento, quanto mais quais são as suas experiências do passado. Então tudo que gira em torno disso vai em torno da especulação. O que a gente sabe é o seguinte, se eu tenho uma vida regrada, se eu faço tudo o que é possível dentro do meu alcance para viver dentro daqueles valores, dentro daquelas regras, está nas mãos de Deus. Se eu opto pelo caminho da irresponsabilidade, da inconsequência e tudo mais, aí as coisas já estão nas minhas mãos. E eu vou ter que responder por isso depois. E um detalhe interessante, a gente sempre fala muito sobre isso, esportes radicais. Nós já conversamos sobre isso numa outra oportunidade. O que são os esportes radicais? São aqueles esportes que provocam muita adrenalina. A gente faz ideia de quantas pessoas já desencarnaram precocemente por terem se expostos ao perigo desses esportes? Quem que está programado, por exemplo, de saltar de cima de um avião com paraquedas? Quem opta em passar por isso? É um risco. Quem opta, por exemplo, em pegar uma motocicleta e saltar por cima de um abismo, como a gente vê na televisão? Quem que opta, por exemplo, em surfar naquelas super ondas que tem pelo mundo afora? Se o indivíduo desencarna ali, não significa que estava programado dele desencarnar. Muitas vezes ele se expôs àquele perigo e antecipou o seu desencarne. É chamado de suicídio inconsciente. A gente já lembrou que suicídio é sempre intencional. Embora nas obras de André Luiz fala sobre isso, né, que André Luiz foi um suicídio inconsciente. É um conceito que trouxeram para nós, para a gente entender mais ou menos a forma como nós nos destruímos, mesmo sem ter intenção. Mas é importante a gente deixar bem frisado que todo suicídio é intencional. Se eu sou um atleta que me exponho àquele risco, eu não quero morrer. Mas eu vou ter que assumir as consequências da minha imprevidência ou da minha inconsequência, da minha irresponsabilidade. E eu posso até ser chamado de suicida inconsciente, mas na verdade eu não sou um suicida. E eu vou responder por essa inconsequência também. Então fatalidade é assim, né? Todos nós temos ali algo programado na nossa vida, mas não é uma programação rígida. É uma programação com alternativas, dependendo das escolhas que a gente faz. E normalmente existem situações que vão surgindo no decorrer da nossa vida. Por exemplo, olha como as coisas são complicadas. Se você estava com nó na sua cabeça, Marina, eu vou dar mais um nozinho para poder te complicar, para você ficar mais uma noite sem dormir. Imagina, por exemplo, que eu estou programado para ser um sacerdote, sou um religioso. A minha vida é assim, eu vou me dedicar à vida sacerdotal. Aí eu começo, tal, faço ali os meus estudos, faço ali as minhas práticas, ajudo muita gente, mas eu acabo me envolvendo com uma mulher no decorrer dessa minha prática. Nós temos um envolvimento afetivo, temos um envolvimento físico, ela engravida. Isso estava na minha programação? Não. A minha programação era, eu vou ser um sacerdote para poder cultivar esses valores. Mas eu estava exposto a esse risco de acordo com o meu caráter. Porque todo mundo, na verdade, no mundo espiritual, aqueles que elaboram essa programação sabem que eu sou uma pessoa vulnerável a esses sentimentos, que eu sou uma pessoa vulnerável à sensualidade, que eu corro o risco de. A partir do momento em que eu corro o risco de, esse risco está ali nas entrelinhas da minha programação. Se eu opto por esse caminho, começam a surgir novos desdobramentos a partir dali. Então não é simplesmente rígido, a sua vida vai ser dessa forma. Se nós colocarmos uma fatalidade assim, eu perco completamente a liberdade de escolha. Então conforme as minhas escolhas vão surgindo, dentro daquilo que me foi programado, dentro daquele leque de experiências que eu posso vivenciar, não significa que eu vou vivenciar todos.
Eu posso ser aquela pessoa que, de repente, vamos supor, naquela minha experiência de religioso, eu me apaixonei por aquela mulher. Mas então, fortalecido na minha fé, eu falo, não vou me desviar do meu caminho. Pronto, aquela opção acabou mudando. Mas aquilo estava na minha programação, que eu poderia passar por aquela experiência. Então, muitas experiências para nós não fazem parte que existe no mundo, não fazem parte das nossas vivências, porque nós não temos tendência àquilo. Eu, por exemplo, não suporto bebida alcoólica, não suporto nenhum tipo de droga. Então não adianta você querer colocar na minha experiência que um dia eu vou morrer de overdose, que eu vou ficar embriagado, que eu vou fazer isso. Eu tenho outras dificuldades, tenho outras tendências, e são essas tendências que são envolvidas na minha programação. Então, como eu falei para vocês, se por acaso nós vemos alguém passando por uma experiência difícil na vida dele, que ele desencarnou, ou que ele ficou doente, coisa e tal, nós não sabemos por que aquilo acontece. Lá em cima a Miriam colocou, deixa eu ler lá em cima, Miriam, esqueci, desculpa. A minha mãe tinha uma programação de desencarnar com câncer em um determinado tempo. Depois nos foi passado no CELD, que é lá no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, né, pelas comunicações mediúnicas, que ela teve mais um ano, por mérito, fez transplante e teve mais um ano exato para fazer certos acertos. Então, da mesma forma que nós podemos antecipar o nosso desencarne pela nossa imprevidência, nós podemos ganhar uma moratória para continuarmos as nossas realizações. Então aquela coisa de falar assim, não, com 59 anos, 2 meses, 25 dias e 4 horas você vai desencarnar. E meu livre-arbítrio? E se por acaso quando chegar com 18 anos de idade eu enlouquecer, não quiser mais viver e fizer a escolha de interromper a minha existência? Como é que fica essa programação? Aí mostra exatamente isso. Ah, mas é porque Deus não sabia. Deus sabe tudo. Por isso que nós não temos uma programação rígida. Nós temos experiências que não fazem parte das nossas escolhas. Ou seja, experiências que nós não temos liberdade de escolha. São experiências necessárias aqui nesse mundo encarnado, porque nós concordamos no mundo espiritual. Eu vou nascer com essa patologia. Eu vou passar por essa experiência. Eu vou conviver com tais pessoas. E é muito interessante a forma como as pessoas estão vivendo hoje, que nós vemos adolescentes engravidando. Estava na programação desses adolescentes passarem por essa experiência? A maioria não. Mas é o clima de sensualidade que permeia no nosso mundo hoje, que faz com que as pessoas se exponham a essas mudanças de caminho. Mas a partir do momento em que eu mudei o meu caminho, novas trajetórias começam a ser programadas para mim. Mas sempre para chegar no mesmo objetivo. Na verdade eu faço assim aquele contorno, aquela barriga, em vez de eu seguir linha reta, eu faço uma pequena parábola, mas para chegar no mesmo ponto. Que as experiências vão continuar ali presentes na minha vida. Então a gente vê, a liberdade de escolha determina, muitas vezes, os tipos de experiências que eu vou vivenciar. Mas a minha programação reencarnatória, isso já foi feito. Né? Programação de casar com alguém. E se alguém se mata, como ficou? Exatamente. Quer dizer, a sua programação era se casar com ela. De repente essa pessoa não precisa nem se matar. Essa pessoa decidiu viajar, decidiu viver com outra pessoa. A sua vida segue um outro caminho. Porque você tem várias experiências para vivenciar. Você não veio objetivamente para viver com aquela pessoa. E se por acaso você tinha algum tipo de relação com ela, que era necessário vocês vivenciarem, por causa da escolha que ela fez, essas experiências de vocês ficaram adiadas. Isso acontece, por exemplo, com o divórcio. Por que muitas pessoas dizem assim, mas o Espiritismo proíbe o divórcio? Na verdade ele não proíbe, mas ele esclarece que se você tem uma necessidade de vivenciar uma experiência com determinada pessoa, e acontece de vocês não terem a possibilidade de um convívio saudável, de um convívio que seja produtivo, de um convívio que possa fazer com que vocês resolvam aquelas pendências, Emmanuel lembra, deixe o divórcio na última opção, tendo consciência de que aquilo não é uma saída, mas é um adiamento. Então tudo para nós traz consequências. Por isso que eu falei para vocês no começo, né, que nós temos ali o livre-arbítrio, que é um tema extremamente complexo, que nós não conseguimos entender ainda a sua dimensão. Para cada escolha que a gente faz, se desviando daquele caminho original, daquela trajetória original, traz para nós novas consequências. Mas essas novas consequências não pegou Deus de surpresa. Imagina Deus, por exemplo, assim preocupado em criar uma galáxia lá nos confins do universo, de repente ele leva um susto e fala, opa, a Marina fez uma escolha que não estava programada. Já pensou se fosse assim? Que sapiência seria dele, que poder seria dele. Então aquela onisciência, onipotência, onipresença dele seria simplesmente palavras vazias.
Mas na verdade o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas tendências nos oferece uma série de caminhos. Nós escolhemos o caminho que nós queremos. Normalmente, infelizmente, nós sempre optamos pelo caminho mais fácil, pela porta larga, né? Só que a porta larga sempre traz para nós dificuldades. Se eu trabalho com consciência, esse é o papel do espiritismo, mostrar para você o seguinte: você é um espírito imortal. Aquilo que você faz hoje vai repercutir na sua vida, então seja prudente, seja vigilante. Vigiai e orai, como disse Jesus no seu Evangelho. Então, quando nós optamos por esse caminho de conscientização, de equilíbrio, mesmo que eu tenha um desencarne violento, mesmo que eu tenha uma vida difícil, mas eu seguir esse caminho significa que aquelas experiências estavam na minha programação como uma necessidade de aprendizado. O que um espírito aprende com um desencarne violento? Valorizar a vida, por exemplo? Sei lá. O que um espírito aprende passando por uma doença terminal? Aprender a valorizar a vida, aprender a cuidar do seu próprio corpo, sei lá. E muitas vezes não é nem só para ele. A gente lembra que quando nós estamos ali envolvidos nessa teia de trajetórias, né, eu, minha família e tudo mais, imagina, por exemplo, assim, eu ficando doente, de uma doença grave, por exemplo, o comprometimento que envolve a minha família toda em me ajudar nessa trajetória, eles estão junto comigo. Então as escolhas que eu faço não envolvem necessariamente apenas a mim, mas envolvem também as pessoas que estão ali próximas a mim, que muitas vezes estão comprometidas com aquela experiência. Eu passo por aquela dificuldade e essa dificuldade também vai envolver as pessoas que estão comigo. Agora, qual é a nossa história? Nós não sabemos, felizmente. Porque se nós soubéssemos, né, certamente a gente passaria por muitos constrangimentos. De lembrar os erros que eu cometi, de lembrar o que as pessoas fizeram para mim, o que eu fiz para as pessoas. A gente nem se suportaria. Eu teria vergonha de olhar para a minha família teria vergonha de olhar para mim, porque a gente não sabe o que a gente fez um para o outro. Daí o esquecimento do passado. Né? Bom dia, Regina. Bom dia, Márcia. Bom dia, Gardênia. Mas antes de encarnar, a pessoa sabe que ela vai ter uma enfermidade de câncer? Se for para ela, sim. Muitas vezes até é ela que opta. Houve no passado uma necessidade que a gente chama de reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias são aquelas que são impostas. Eu posso espernear, eu posso gritar, o pessoal vai bater a mão nas minhas costas e falar assim: meu filho, vai embora, já está tudo escolhido para você. Mas eu não quero, o problema é seu. Então, pela fase primitiva, pela fase primitiva, pela fase rebelde que nós vivenciamos no nosso passado, eles escolhiam para nós que tipo de experiências nós viveríamos, de acordo com as nossas tendências. Hoje nós já atingimos um grau de maturidade que eu posso até não saber escolher, mas eu já tenho a capacidade de compreender o porquê daquelas escolhas. Então eu posso até aceitar. É mais ou menos aquela criança que vai na loja de brinquedo, o pai fala assim: olha, eu não posso te comprar esse presente porque é muito caro, eu vou te comprar aquele, tá? Aí a criança faz aquele bico e fala: tá bom, vai. Ele aceitou contrariado, mas ele aceitou e compreendeu a situação. Então nós já estamos num nível em que nós já temos uma certa compreensão para entender porquê das experiências. Então eu posso optar por uma doença, como eu falei para vocês, optar por um relacionamento. Se por acaso aquela escolha que eu fiz não é adequada, os espíritos vão nos orientar. Sempre nos passa ali a melhor trajetória e a gente vai compreendendo do porquê das coisas. Então a gente já saiu daquela fase rebelde, embora muita gente ainda vivencie essa rebeldia. Você vai ter que reencarnar com aquele seu companheiro de crime. Ah, mas eu não quero, mas é necessário para você. Não se preocupe que a gente vai estar do teu lado, que a gente vai te ajudar. Ele fala: vai, tá bom, vai, eu vou. Mas ele vai contrariado. Mas ele já entende aquilo que está sendo passado para ele. Então tem experiências que nós escolhemos, né, como relacionamentos, tipo de vida, ambiente onde eu vou atuar profissionalmente, condição financeira, saúde física. A gente nunca sabe. Muitas vezes nós temos, inclusive, só para complicar um pouquinho mais, nós temos ali experiências gatilho, que a gente chama. Então eu vou seguindo aquele caminho. Aí eu tenho ali uma bifurcação, um pequeno atalho. Naquele momento eu escolhi o seguinte: se eu tender mais para esse lado negativo, eu quero que uma experiência bastante dolorosa surja para me despertar. Se eu continuar na linha, então eu estou ali bem equilibrado, estou vivendo bem. Então eu estou vivendo a minha vida. Vamos supor que eu seja, por exemplo, um alcoólatra. Um espírito que é alcoólatra, que eu já tive experiências negativas do passado envolvendo o álcool. Aí eu faço assim: olha, eu quero reencarnar.
E eu quero vencer esse vício. Então, se por acaso, em algum momento da minha vida, eu voltar para esse tipo de vida, eu gostaria que algo acontecesse na minha vida que me fizesse frear essa minha direção. Seja uma doença, seja uma experiência difícil. Nós temos casos, por exemplo, vamos supor que um espírito missionário está vivendo comigo. Aí ele diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, a minha experiência com você vai ser vivenciar uma doença muito grave, em que vai te ocupar o tempo todo. E se você tem essa tendência ao vício, você não vai ter tempo de pensar nela, porque você vai ter que cuidar de mim. Aí uma mãe, por exemplo, um pai que passa por essa experiência e tem um filho que vivencia uma doença como essa, é uma forma de freá-lo. Então nós temos ali vários tipos de mecanismos que nos levam para esse tipo de progresso. Por que isso funciona? Nós não sabemos. De tudo isso que a gente conversou nesses 45 minutos agora, nesses 40 minutos que a gente está falando, tudo se resume em eu entendi tudo, mas eu não sei. Não sei porque as coisas acontecem, não sei o momento em que essas coisas acontecem, não sei que tipo de experiência isso vai me trazer. Por mais que a gente se esforce, a nossa inteligência ainda é muito limitada para compreender isso. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, e aí eles mostram para nós a trajetória, as necessidades, as experiências, a gente dá aquela coçadinha e fala assim, ah tá, agora eu entendi. Mas eu estou arrependido de fazer aquilo. Eles falam, não tem problema, o arrependimento é aprendizado. Volta lá para a sua vida e continua trabalhando. Aí vem nova reencarnação, com novas experiências, e assim a gente vai. E conforme a gente vai evoluindo moralmente, vai adquirindo conhecimento, experiências, essas vivências dolorosas vão também diminuindo. Porque conforme eu vou aprendendo e criando anticorpos morais para evitar esses tipos de escolhas, as escolhas me ficam muito mais amplas. Eu posso chegar naquele restaurante e escolher qualquer tipo de comida, porque eu vou escolher com sabedoria. Ah, mas eu adoro uma fritura, mas eu sei que eu só posso pegar um pedacinho. Eu adoro doce, mas eu vou pegar só uma colherinha, não preciso encher o estômago de doce porque vai me fazer mal. Então eu tenho a liberdade vai aumentando conforme eu vou tendo mais sabedoria, mais conhecimento. Miriam colocou, sonhei com um mentor fazendo um acordo com um espírito que me cobrava algo do passado que eu não lembrava. Ele fez um acordo e me passou. Ficou claro que eu não tinha condições de escolher aquilo. Até na erraticidade, alguns fatos são apagados temporariamente por ser desnecessário que lembremos. Sim, porque muitas vezes, Miriam, você não sabe conscientemente, mas inconscientemente aquela lembrança fica guardada. Quando nós reencarnamos, por exemplo, eu não sei por que aquela pessoa, porque eu sou inimigo daquela pessoa. Mas eu sei que eu tenho necessidade de conviver com ela. Então isso vem para mim de uma forma intuitiva e de uma forma também até de aprendizado. Quando eu leio alguma coisa, quando eu estudo alguma coisa, me explica o que aconteceu. Então a gente lembra que a lembrança nem sempre é muito saudável, mas a gente fala da lembrança clara, de você se lembrar com lucidez, de você se lembrar com clareza. Se você não se lembra, certamente pelo fato de você ter tido entendimento sobre aquela necessidade, você já guarda a sua intuição. Essa é o mais importante. Né? Quando parece que já vivemos isso no passado, isso passamos já por isso, né? Sendo a primeira vez. Exatamente, né? Então a gente sempre guarda a intuição de que alguma coisa aconteceu. Como eu falei para vocês, a gente não vive num nível hoje, num estágio em que as escolhas são feitas de forma compulsória. Claro que isso ainda existe, a gente tem muitos espíritos rebeldes no nosso mundo hoje, mas não tanto quanto no passado. Então alguns espíritos, como por exemplo, grandes criminosos do passado, e quando eu falo criminosos, não é criminoso perante a lei da sociedade, mas é perante a lei divina. Aquelas pessoas que se desviou demais, aquela pessoa que cometeu muitos equívocos e tal, muitas vezes escolhem para ela uma vivência terrena muito limitada. Nós temos pessoas, por exemplo, que nascem com grandes limitações intelectuais, com deficiências mentais, deficiências físicas muito graves, apenas para contê-la, apenas para equilibrá-la. Ela tem uma experiência, 2 experiências encarnatórias, apenas para fazer com que ela recobre o equilíbrio. A partir dali, já começam a conversar com ela. Você entendeu o porquê disso, você entendeu o porquê daquilo. Por isso que eu falo, nós não temos conhecimento do que acontece nos bastidores. E é muito complexo o que acontece lá. O pouco que a gente sabe, o pouco que a gente fala, não é nada, é uma superfície comparado com a profundeza do oceano.
de tantas variáveis, de tantas tendências, de tantas personalidades, tudo isso é levado em consideração. Então fatalidade, na verdade, depende muito do nosso ponto de vista. Fatalidade, nascimento e morte, isso é fatal. O resto são opções. A fatalidade, você reencarnar com essa doença que é incurável, é uma fatalidade. Só que na verdade foi uma escolha que foi feita no plano espiritual, utilizando o livre-arbítrio. Mas do nosso ponto de vista é fatal. É algo que não tem volta, é algo assim que mortal, é algo assombroso. Na verdade é uma experiência apenas. Uma experiência rígida que vem se impor de acordo com as nossas necessidades. A Miriam colocou no pedir perdão, mas realmente não lembrava o que havia feito a ela. Talvez seja por isso, Miriam, porque muitas vezes quando a gente se lembra, vamos supor que se você se lembrasse do que você fez àquela pessoa, você se lembraria o que ela fez para você primeiro. Então às vezes o esquecimento do passado serve para neutralizar os nossos sentimentos anteriores. Porque aí você vai fazendo assim, mas eu fiz isso porque ela me fez aquilo. Aí ela vai dizer assim, mas eu fiz aquilo primeiro porque você tinha feito aquilo antes. Aí já começa a reviver tudo aquilo de novo e aqueles sentimentos negativos que estavam adormecidos começam a aflorar. Então o esquecimento é uma grande bênção que nós fizemos. Pois é, ficaria com certeza, a gente não tem como. A gente não tem ainda maturidade para lidar com isso. Quando a gente evoluir, a gente vai encarar as pessoas do nosso passado e vai dizer assim, olha, eu me lembro do que eu fiz a você. E por isso eu te peço desculpas, tudo bem. Aí o outro vai dizer assim, mas eu também fiz alguma coisa para você. Aí a gente vai naquele deixar disso, todo mundo vai comer uma pizza e não se fala mais nisso. Agora, no nosso estágio evolutivo, quando a gente lembra, mas você fez isso para mim. Mas você fez primeiro. Está todo mundo se estapeando, rolando pelas escadas. Por isso, então, esquecimento do passado, livre-arbítrio, experiências encarnatórias, tudo isso faz parte de um grande pacote que a gente está começando a aprender a conhecer. Abraço, Fletcher. Que a gente está começando a aprender a conhecer agora. Tá? Então, Marina, não sei se eu expliquei para você, se eu compliquei mais, se eu trouxe para você, mas tudo se resume naquilo. É tudo muito complicado para a gente entender e a gente não sabe exatamente o porquê das coisas. Mas certamente a gente sabe que toda vez que a gente se desvia daquela trajetória que nós escolhemos, certamente surgem novas experiências que vão nos trazer de volta. Essas experiências que vão nos trazer de volta são experiências dolorosas. Então quando nós pensamos assim, a morte, mas ele morreu porque ele se expôs. Na verdade a morte não é interrupção, a morte é adiamento. Somos nós que vemos a morte como fim. Mas o policial fez aquilo, o coitado morreu. Não, o coitado continua vivo e o coitado vai continuar vivendo. E ele vai ter que reestruturar a sua vida se por acaso ele cometeu alguma negligência, se por acaso ele se desviou. Ele vai ter que se reestruturar tudo de novo para começar. É simplesmente o aluno que repetiu de ano. E ele vai ter que aprender de novo. Então tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, algumas vezes 3 vezes, 4 vezes. Enquanto ele persistir naquele erro, a resposta virá para ele como um aprendizado doloroso. Então, como diz aquela máxima da doutrina espírita, nós evoluímos pelo amor ou pela dor. O amor significa a conscientização, o sacrifício, a perseverança. A dor significa as viciações, as tendências, a negligência. Se eu faço uma escolha positiva, o resultado é positivo. É a colheita. Você planta e você colhe. Se eu sou aquele agricultor previdente, cuidadoso, responsável, mesmo que muitas vezes não chova, que muitas vezes o terreno seja ruim, eu estou trabalhando. É isso que importa. Estar naquele terreno para mim é necessário. Agora, muitas vezes eu tenho um terreno fértil que eu só deixo crescer mato, erva daninha, não cuido de nada, fico só parado vendo o sol nascer. Ótimo. Na próxima vez eu vou ter que plantar de novo num terreno mais seco. Ou se não ficar num deserto, né? Viver como um beduíno no meio do deserto, aí passando esse calorão. Então tudo é uma questão de escolhas. O caminho está feito. Se nós desviarmos do caminho, a gente volta arrastado. Se a gente seguir com a cabeça bem controlada, bem equilibrada, ótimo. A gente volta para o mundo espiritual dizendo assim, ufa, aquele caminho foi difícil, mas eu venci. E a gente vai chegar lá recebido com aplausos. Os nossos amigos dizendo, parabéns, você conseguiu se superar. Agora, se a gente chega com irresponsabilidade, é aquele bando de gente com cabeça baixa dizendo, você fracassou de novo. Você vai ter que sofrer outra vez e a gente vai sofrer muito, porque a gente gosta de você. Essa é a grande questão. Né? Então essa é a primeira parte, né, da resposta. Né? Pois é, obrigado, Fletcher. Grande abraço, meu amigo. É uma pena que a sua encarnação foi viver longe daqui, mas da próxima, quem sabe, a gente se encontra e come um pedaço de bolo junto. E vamos que vamos.
Certo, beleza. Então, o outro item agora, que é até um pouco menos complicado, né? Deixa eu ver o que o Dudu colocou aqui. Eu venho passando por um processo que não sei se é físico ou espiritual. E outro dia entrei no centro e uma amiga vidente me disse que eu entrei com um amigo espiritual e logo a seguir a presidente do centro me perguntou: você teve alguém, chefe do seu trabalho, que te fez mal algum dia? Eu disse que sim. Ela então me disse, né, ele está aqui com você e veio te pedir perdão. Eu achei estranho o fato do espírito vir pedir perdão a mim. Logo depois de que terminaram os trabalhos, leram o evangelho e eu psicofonei, né, quando eu e ele pedimos perdão juntos. Segundo as médiuns que estavam comigo naquela hora. O fato do espírito vir pedir perdão a mim me deixou intrigado. Mas por que, Dudu? Imagina se fosse o contrário. Imagina que você prejudicou muito alguém pelo seu egoísmo, pelo seu autoritarismo, pelo seu desequilíbrio, você chega no mundo espiritual e fica na tua consciência. A questão 989 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: se uma pessoa com uma personalidade muito difícil, não é exatamente assim, mas não é com essas palavras, mas ele diz assim: se uma pessoa muito difícil... Peraí, deixa eu pegar aqui, está na mão. Eu gosto muito dessa questão porque ela é muito consoladora. Então aqui, ó, 989, está aqui, ó. Há pessoas, ou melhor, pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos que os cercam. Que consequências lhes advirão disso? Ou seja, pessoas com personalidade difícil, ela não quer te fazer mal, mas pelo fato dela ser daquele jeito, te tornou infeliz, te trouxe muito sofrimento. A resposta dos espíritos: inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Diante disso, muitas pessoas que se conscientizam logo que chegam no mundo espiritual já querem resolver, pedir perdão, se perdoar, tentar ajeitar, porque sabem que a sua programação seguinte, em virtude das suas escolhas, será uma encarnação difícil. Então é muito natural que os espíritos que se conscientizam no mundo espiritual venham pedir perdão. Né? Então por isso que essa intriga que você colocou essa pessoa de repente, não só a você, mas a várias outras pessoas, ele preferiu assim: olha, eu entendi agora que eu fiz errado, então deixa eu me ajustar com essas pessoas. Jesus colocava para nós no seu evangelho, né? Ele dizia assim, né, reconcilie-te com o seu inimigo enquanto ele está junto com você. Então, na verdade, depois que a pessoa sai daqui e vem pedir perdão no mundo espiritual, é muito mais doloroso. Porque ele não apenas percebe o erro que cometeu, como ele percebe também que perdeu tempo. Que ele desperdiçou uma encarnação para algo produtivo que ele poderia fazer. E isso é uma tortura que nós não conseguimos dimensionar. A tortura moral no mundo espiritual é algo indescritível para eles. Então é muito natural que eles venham até nós, quando eles têm consciência disso, para poder se reequilibrar. Porque somente através do perdão a gente se liberta da culpa. De ficar vendo na sua consciência as pessoas que você prejudicou, do mal que você fez e tudo mais, só o perdão pode aliviar isso. Então essas pessoas que têm consciência têm muito mais, né, pressa em resolver tudo isso. E se você teve a oportunidade de encontrar com essa pessoa numa casa espírita, feliz você que reencontrou com ele e feliz ele que conseguiu ter essa oportunidade. Né? Então é muito natural que isso aconteça, embora seja raro, infelizmente, porque muitos espíritos movidos por orgulho, não conseguem ainda compreender os erros que cometeram. E aí nós temos ali naquelas reuniões mediúnicas, né, como é o caso que você vivenciou e tantas coisas, porque nós temos ali nas casas espíritas os grupos mediúnicos, nós temos ali os trabalhos de desobsessão. Então todo mundo pensa que casa espírita é só para obsessor. Na verdade é para espírito sofredor também. E esse espírito sofredor, muitas vezes, é desses que cometeu esse tipo de erro no passado. E aí, então ele precisa de ser acolhido na casa espírita, ser esclarecido, se libertar para poder dar continuidade. Então é natural que isso aconteça e feliz, né, de vocês que conseguiram vivenciar essa experiência. Fletcher colocou: eu encaro o inimigo como uma luta de boxe. Né, na hora, eu sei que tenho que arrancar a cabeça, né, depois do fato. Seja qual for, eu abraço, né, qualquer um. Né, não encaro ninguém como inimigo. Né. Na verdade é assim mesmo, né, Fletcher? Quando a gente começa a levar a vida com mais felicidade, com mais alegria, compreendendo que o estágio que eu me encontro não é o mesmo estágio em que o outro se encontra, isso já é algo absolutamente positivo para nós.
Quando a gente começa, mesmo que o outro seja mal encarado, seja irritado, desconte em você alguma coisa que ele viveu na vida dele, isso é um problema dele. Acolher isso, receber esse presente é uma escolha sua. Ele pode te dar o pacote, fala assim, toma o pacote da minha raiva. Aí você fala assim, eu te agradeço muito, mas pode ficar com ele. E a sua vida segue feliz da vida, com o sol brilhando e tudo mais. Né? Essa que é a melhor parte. Né? E pessoas que vivem assim acabam sendo vistas como malucos, como você colocou. Né? Só que, né, maluco é quem me diz, né, que não é feliz, como diz o nosso Ney Mato Grosso. Bom, só para fechar, a Marina colocou também uma outra questão aqui. Deixa eu ver. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, a gente volta a tocar nesse assunto, tá? Porque muitas vezes aqui a forma como eu coloco, ou muitas vezes o meu próprio raciocínio pode estar equivocado. Então a gente vai trocando ideia junto aqui. Bom, tá. Outra questão é se nós viemos do mineral, depois do vegetal, depois do animal e por fim humano. Nós já fomos pedras, plantas, animal, né, ou não? Né? Essas são as suas dúvidas. Bom, a nossa origem era uma origem bastante obscura ainda. Né? Quando a gente fala onde tudo começou, a própria doutrina traz ali as suas limitações a esse respeito, porque a preocupação de Kardec, como nós conversamos ontem, é trazer uma base para explicar que nós somos espíritos e que nós continuamos vivos, e que nós temos experiências nessas duas dimensões. Então ele não teve tempo de explorar isso, ele tocou muito rapidamente nesse assunto. Eu fiz uma pesquisa, copiem esse endereço aqui, de vários autores que falam desse assunto. Essa é uma pesquisa que eu fiz há alguns anos, tá? Tá aqui, ó, www.virtual.espiridige.net/animais.html. Aqui nós temos algumas passagens do Livro dos Espíritos, de Gabriel Delane, de Leon Denis e tudo mais, que tratam desse assunto. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a evolução da alma, desde o mineral até o homem, a gente lembra que o mineral, essa foi uma questão, inclusive, que o próprio Richard Simonetti respondeu ao Espiritismo.net, nós fizemos uma entrevista com ele, e foi proposto exatamente isso, né? A alma se encontra no mineral? A resposta dele foi muito sincera, não sei. Dentro do nosso ponto de vista, não. Mas do ponto de vista espiritual? Quais são os elementos do mundo espiritual que nós sequer fazemos ideia que conhecemos? Francisco de Assis, num livro sobre sua biografia, dizia que ele conversava com as pedras. Então a gente tem duas opções. Ou a pedra tinha alguma coisa, ou ele era maluco. Vamos imaginar que a pedra tem algum tipo de energia. Certamente que sim, porque é no mineral em que as moléculas e átomos se agregam, em que a energia começa a se desenvolver e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre a alma, pelo menos do nosso ponto de vista, é a partir do momento em que há vida. Né? Mas uma vida bem estruturada. No caso das plantas, por exemplo, a planta, embora não tenha consciência, ela tem um princípio vital. Porque o significado da vida é tudo aquilo que nasce, se desenvolve, se reproduz, se alimenta e morre. Tudo isso, né? Pois é, já é muito mais lembrança do que estimação, né, Fletcher? Então, tudo isso que a gente fala que passa por esse processo é vida. Só que vida não significa necessariamente que tenha consciência. Nós temos ali na classificação taxonômica, que a biologia utiliza para poder classificar todos os seres vivos, a gente começa das moneras, que são aqueles seres unicelulares que tem ali células até, né, procariontes, que não tem ali membranas e tudo mais. Depois nós temos os protistas, depois nós temos os fungos, depois nós temos as plantas, depois nós temos os animais. Então essa classificação taxonômica. O princípio vital, o princípio da vida, ele vai se desenvolvendo em cada um desses processos. Como isso acontece a gente não sabe. Não adianta alguém dizer assim, não, pode deixar que eu sei. Se você souber, me conta de onde você tirou essa informação. Porque se foi Deus que sussurrou no seu ouvido, eu acredito. Do contrário, se for opinião sua, é apenas opinião sua. Então a gente não sabe, por exemplo, quando se fala dos seres mais evoluídos, nessa escala, com exceção do homem, são os animais. Né? Seria o princípio vital. Né? O fluido vital, o princípio vital, é esse fluido que dá vida. Todos nós temos. Mas junto desse fluido vital nós temos também o princípio espiritual.
Esse princípio espiritual ele começa a se desenvolver já no reino animal. Mas a gente não sabe exatamente como ele se dá, de que forma que a gente pode entender isso. A gente sabe que, por exemplo, uma barata é muito inferior a um elefante. E um elefante é muito diferente de um ser humano. Então nós temos ali a alma, o espírito, em vários estágios. Naquele mais primitivo nós chamamos de princípio espiritual. É aquilo que começa a se elaborar. Aonde isso acontece, quanto tempo isso demora, de que forma que acontece, nós não fazemos ideia. O próprio Allan Kardec fala no livro A Gênese, nessa publicação que eu coloquei para vocês nesse site, nós temos aqui, quer ver? Tá aqui, ó, a Revista Espírita. Né? Exato, Flat, né? A gente tem assim, cada animal tem um comportamento diferente de acordo com a sua estrutura espiritual, de acordo com a sua estrutura orgânica. A inteligência dos animais, todo mundo fala assim, mas o animal ele tem um princípio inteligente. Sim, ele é inteligente, ele é emotivo, o animal tem emoções, o animal tem sentimentos, o animal tem inteligência, mas dentro do seu estágio evolutivo. Quando você fala que um animal... obrigado, Cindizinha. Quando se fala, por exemplo, que um animal é inteligente, você não pode comparar a inteligência de um cachorro, por mais inteligente que ele seja, com a inteligência de um ser humano. É muito diferente esses graus de inteligência. Mas certamente é um processo que vem evoluindo. Os espíritos nos dizem que há um encadeamento, desde o átomo até o arcanjo. Só que esse átomo é um átomo que se encontra preso na matéria, no mineral, por exemplo. De que forma que ele se desenvolve? Nós não sabemos. Por exemplo, aqui, ó, olha só que interessante. Revista Espírita, 1865. Um espírito disse o seguinte: vou tocar uma grave questão essa noite, falando-vos das relações que podem existir entre a animalidade e a humanidade. Mas nesse recinto, quando pela primeira vez minhas instruções vos ensinaram a solidariedade de todas as existências e as afinidades que existem entre elas, um murmúrio se elevou numa parte dessa assembleia e eu me calei. Olha só, quando ele começou a falar, o pessoal começou com zum, 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 porque é, porque não é, o espírito simplesmente se calou. Deveria fazer o mesmo hoje, apesar das vossas perguntas? Não, uma vez que vais entrar no caminho que eu vos indiquei. Mas tudo não se detém em crer somente no processo incessante do espírito, embrião da matéria, e se desenvolvendo ao passar pelo exame severo do mineral, do vegetal, do animal, para chegar à humanidade, onde somente começa a se ensaiar a alma que se encarnará, orgulhosa de sua tarefa na humanidade. Existe entre essas diferentes fases laços importantes que é necessário conhecer e que eu chamarei de períodos intermediários ou latentes, porque é aí que se operam as transformações sucessivas. Falar-vos-ei mais tarde dos laços que ligam o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal. Uma vez que um fenômeno que vos espanta nos leva aos laços que ligam o animal ao homem, vou vos entreter com esses últimos. E aí depois ele começa a trabalhar sobre esse assunto. E Kardec coloca em nota: essas últimas reflexões do espírito foram motivadas pela citação feita na sessão de pessoas que tinham pretendido ter recebido comunicações de diversos animais. Como explicação do fato precipitado, sua teoria é racional e concorda, pelo fundo, pois com a que prevalece hoje nas instruções dadas na maioria dos centros. Quando tivermos reunido todos os documentos suficientes, nós os reuniremos em um corpo de doutrina metódico que será submetido ao controle universal. Até lá, não são senão balizas colocadas sobre o caminho para clareá-lo. Então aqui ele fala para nós sobre essa questão, né? E um outro espírito, só para a gente poder concluir, no livro A Gênese, capítulo 6, A Criação Universal, item 19, ele diz assim: até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação, e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Aos que desejem religiosamente conhecer
e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras o seguinte: o espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção dos seus atos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fonte o seu destino augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima de nossas meditações ordinárias, a vos expor a desnaturar o sentido do meu ensino, e a vos lançar, por minha culpa, nos inextrincáveis dédalos do deísmo e do fatalismo. Então aqui nessa página, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que os espíritos falam, muito vagamente, mas principalmente assumindo a dificuldade em tratar desse assunto para todos nós. Tá legal? Pessoal, fechando aqui o nosso estudo de hoje, desculpem, fechando o nosso estudo de hoje, eu vou passar para o nosso amigo Décio que vai fazer a prece para